essa daqui. Bom, como a gente já havia dito, né, a música fala de racismo, mas antes da música, quando a gente começou, eu tratei do racismo no sentido do racismo ambiental. Então, eu voltei um período mais próximo da gente, 2019, 2010, né, que é muito depois dessa música ter sido criada, para chamar a atenção de que o racismo é uma realidade que independe das nossas relações pessoais. Muitas vezes a gente acha que racismo é quando uma pessoa ofende a outra por conta da sua questão, da sua raça. Isso é racismo também, mas não é somente isto que é racismo. O racismo é uma coisa muito mais profunda. Ele se dá, por exemplo, na separação entre negros e pobres na cidade. Onde é que vivem os negros, onde é que vivem os pobres? O racismo se dá, por exemplo, na separação e na situação que a gente vê hoje, que o Covid-19 atinge a todos, mas não atinge por igual. Não tenham dúvida de que os negros e pobres estão sofrendo muito mais, e nós, principalmente os trabalhadores, estamos sofrendo muito mais do que aqueles que têm melhores condições de vida. Do que aqueles que, como disse aquele outro na TV outro dia, eu tenho dinheiro para comprar um hospital, mas não tenho como resolver o problema de que falta insumo aqui para atender minha mulher na UTI dessa UBS. Então, vejam como que é a situação. Agora, a situação desse que tem o dinheiro para comprar um hospital, né, é vivida de uma maneira muito diferente. Então, vejam que a gente tem maneiras diferentes de se viver em função do lugar que a gente vive e das condições. Portanto, o racismo, muitas vezes, ele é invisível. Ele é invisível, porque ele não acontece apenas nas relações pessoais, o chamado preconceito, em que eu preconceituosamente discrimino alguém por conta da sua raça. Muitas vezes ele é invisível porque ele está no ambiente em que a gente vive. Tá? Então, eu chamava a atenção disso. Depois eu passei para vocês esse vídeo que vocês viram a fala, um retrato da questão da música Haiti. Mas eu quero chamar a atenção de aspectos específicos que essa música traz, de outros aspectos da questão do racismo. Por exemplo, o racismo racial, propriamente dito. Vocês estão vendo essa imagem aí embaixo, ela retrata, né, o George Floyd, né, que foi morto pela polícia norte-americana recentemente, o que deu origem ao movimento Black Matter Lives, né, que é a questão de vidas negras importam, né, aprofundou essa questão. E o racismo racial é um dos aspectos do racismo. Olha lá o que diz a música. Quando você for convidado para subir no adro da Fundação Casa de Jorge Amado, para ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos. Aí nós estamos falando do racismo no sentido racial da palavra mesmo. O racismo que atinge aos negros, a grande maioria de negros que a gente tem no Brasil. Mas só existe o racismo racial? Não. Tem o racismo, também o chamado racismo social. Só para mostrar aos outros quase pretos, e são quase todos pretos, e aos quase brancos pobres, como é que pretos, pobres e mulatos, e quase brancos, quase pretos, que tão pobres são tratados. É um outro aspecto do racismo. Veja, o racismo, gente, atinge a todas as pessoas, independente da sua cor. Por estarmos numa sociedade racista, todos os pobres sofrem o racismo. Eles não sofrem o racismo racial, mas o racismo social, aquele que divide a sociedade entre pobres e ricos, aquele que é produto da desigualdade, esse atinge a todos.
Então, vocês viram que nós temos o racismo ambiental, o racismo racial, o racismo social. Portanto, quando a gente fala de racismo, nós não estamos falando apenas de preconceito. O que é o preconceito? O preconceito é a manifestação do racismo. Por exemplo, se eu trato uma pessoa em função da cor que ela tem, de forma pejorativa, de forma desqualificadora, então eu estou fazendo o quê? Eu estou produzindo racismo na sua forma de preconceito. É visível. Esse racismo é mais fácil de identificar, né? Então, por exemplo, quando os jogadores, não sei se vocês viram, há uns anos atrás teve um jogador que lá da arquibancada chamaram ele de macaco. Aí o time de futebol parou de jogar. Foi uma coisa muito bonita. Parou de jogar e não continuou. Recentemente aconteceu também uma coisa como essa. Se eu não me engano, foi em Madrid. Estava tendo um jogo, houve um ato de racismo, uma fala preconceituosa, os jogadores simplesmente se recusaram a continuar o jogo. Então, assim, o preconceito ele é mais visível, é mais evidente. Por quê? Porque ele é um ato individual. Mas o problema do racismo é que ele não se resume ao preconceito. O racismo também acontece de forma invisível. Ele é ambiental, ele é racial, ele é social. Ou seja, ele está na estrutura da sociedade, como eu vou mostrar para vocês compartilhando mais um pouco do texto. Agora, por que ele está na estrutura da sociedade? Porque lá atrás, há muitos anos atrás, quando foi implantado a escravidão no Brasil, os negros foram raptados, sequestrados lá da África, trazidos em navios imundos, porões sujos, quase não sobreviveram à viagem. Aí eles eram trazidos para o Brasil e aqui eles eram transformados em escravos, eles eram escravizados. E aí o que acontecia? Espalhava esses negros, que eles separavam as famílias, Então o pai ia para um lugar, o filho para o outro, a mãe para o outro. Então eles já separavam a família ali no cais e depois eles vendiam essas pessoas para trabalhar como se fossem escravos. E ali começava o processo de escravização. E o símbolo maior dessa escravização é o pelourinho. Eu até achei uma foto de um pelourinho lá no Maranhão. Era o tronco utilizado para castigar os negros que se revoltavam contra a escravização. E esse pelourinho é uma realidade. Vejam, por exemplo, essa tela do Debré que eu coloquei aí. Se eu não me engano, ela é de 1627. Isso significa que esse pintor francês que esteve no Brasil, ele viu e retratou aquilo que ele estava vendo. Ali a gente percebe essa coisa do castigo. Salvador hoje tem no centro da cidade uma região que antigamente tinha um pelourinho desse, que virou o centro da cidade de Salvador. Então, você vai para Salvador, o centro turístico comercial, que é esse que aparece aí do lado esquerdo da tela, é o chamado Pelourinho. Não tem mais o tronco lá, tiraram já, mas o lugar ele é um portal da cidade hoje. Por isso que na música ele fala, você vai lá, você vê o sobrado bonito da casa de Jorge Amado, você vai lá e vê o povo dançando e cantando, você vê meninos uniformizados em dia de parada, mas você talvez se esqueça que nesse lugar, no passado, havia o Pelourinho. Uma outra coisa que a música chama atenção é para o massacre do Carandiru. Ele fala assim, e quando você ouvir o silêncio sorridente de São Paulo diante da chacina, ele está se referindo ao massacre do Carandiru. O Carandiru, gente, era uma prisão, uma casa de detenção imensa, com mais de 30 mil pessoas presas ali na região do Carandiru. E teve um massacre em 1992,
que a polícia entrou de forma violenta dentro do presídio, o que levou à morte de 111 presos. Né? É claro, imagina, você está preso num lugar, entra a tropa de choque atirando e batendo, né? Claro que isso vai trazer, vai ser uma tragédia. Foram 111 presos indefesos, né? Mas aí ele fala assim, mas presos são quase todos pretos, ou quase pretos, ou quase brancos, quase pretos de tão pobre. Então, tudo bem, a gente pode silenciar-se diante disso. Essa chacina aconteceu em 2 de outubro de 92. Ou seja, foi um fato histórico. Ele foi tão escandaloso mundialmente para o Brasil que depois desse fato, as autoridades decidiram implodir o prédio do Carandiru. Então, hoje lá, não existe mais o prédio do Carandiru. Aliás, ali é onde está o famoso Parque da Juventude, em São Paulo. Um lugar bonito, num lugar que antes era um lugar horroroso, né? E que representava um pouco essa condição. E por último, mas não menos importante, talvez o mais importante que eu deixei aí, a gente pode falar em racismo estrutural. O que é racismo estrutural? É o seguinte, gente. O racismo está na estrutura da nossa sociedade. Ele não é uma coisa casual. Toda a sociedade, ela está organizada de forma econômica, política, ideológica, de tal maneira em que a gente tem uma estrutura racista. Então, é por isso que, né, vocês estão vendo que eu até pus o livro do Silvio de Almeida, que se chama Racismo Estrutural. É por isso que, muitas vezes, ele é invisível. Vejam, por exemplo, a pirâmide que tem ali. Ó. Aparece os ricos no alto da pirâmide dizendo democracia racial? Sim, claro que tem democracia racial. Só que quem está lá embaixo segurando o peso de todo mundo são os pobres, são os negros, são a grande maioria. Então, a sociedade ela foi estruturalmente organizada de forma racista. E isso é um produto da história, que vem desde o tempo em que os negros eram trazidos da África para trabalharem como escravos no Brasil. E isso faz parte da nossa história. Por isso que uma das questões fundamentais que a gente tem é tentar entender por que foi que se formou o racismo no Brasil e entender a escravidão como um processo para a gente poder se libertar, né, dessa estrutura maligna que é a estrutura da chamada escravidão no Brasil, a estrutura do racismo que nasce com a escravidão.